A pandemia de coronavírus atingiu todo o mundo. E, claro, isso tem um efeito direto na vida das pessoas, na saúde. Afinal de contas, as pessoas estão ficando doentes, serão internadas e, infelizmente, algumas morrerão. Entretanto, o efeito dessa pandemia não se dá só na área da saúde. Tem um efeito econômico gigantesco. Imagine num país como o nosso. As pessoas que trabalham no trabalho informal, e no Brasil são mais de 40 milhões de pessoas que estão na informalidade, não poderão trabalhar durante esse período. Vão viver do quê? Aquela senhora que cata latinhas, que mais de 60 anos terá que ficar em casa, do que ela vai viver? O motorista de Uber, ou a motorista de Uber, o pessoal que trabalha no turismo, aquela pessoa que vende o churrasquinho no bar, no boteco, afinal de contas não tem mais ninguém nos bares. E mesmo o dono do bar, que terá suas portas fechadas, porque ninguém vai frequentar o bar, do que viverão essas pessoas? Por isso, o impacto de uma pandemia como essa é gigantesca na vida da população de todos os países do mundo, na área de saúde, mas também na economia. É por isso que caberá ao governo de cada país ter uma política concreta da área de saúde, da economia, mas também da proteção social. É preciso proteger a sua população que está descoberta das políticas sociais. No Brasil, isso é muito mais intenso. Por conta das reformas neoliberais aplicadas por Temer e em especial por Bolsonaro, os trabalhadores perderam direitos, não têm mais uma estabilidade nenhuma, não têm direitos nenhum trabalhistas. A reforma da Previdência reduziu ainda mais a capacidade de algum tipo de assistência. Existe uma fila gigantesca de quase 5 milhões de pessoas que esperam a liberação da sua aposentadoria, do Bolsa Família ou do BPC. Essa fragilidade social atinge de forma mais intensa a nossa população. Por isso, é necessário ter políticas concretas de saída econômica. É preciso ter alternativas para que essa população tenha condições de sobreviver. Eu quero fazer aqui com você um exercício de comparação. O ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, anunciou no decorrer desta semana a política de emergência para o enfrentamento da crise que advém da pandemia de coronavírus. O que é que Paulo Guedes anunciou? Antecipação do pagamento do 13º dos aposentados. Antecipação da liberação do PIS, dos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Liberação de fundo de garantia. A liberação de dinheiro de emendas, resultado de uma disputa que estava entre o Congresso Nacional e o Executivo, que estava sendo disputado se esse recurso ficaria para os deputados indicarem ou então para que o Ministério da Saúde indique. O governo determinou, esse dinheiro está no Ministério da Saúde para o enfrentamento do coronavírus. Recursos do DPVAT, 4 bilhões e meio, também serão colocados lá. E também, vamos chamar, que o nome chama, na verdade não tem um nome difícil, chama diferido. É diferimento de impostos. Durante 3 meses, as empresas não pagarão o fundo de garantia dos seus trabalhadores. Só que diferir quer dizer que não paga agora, mas terá que pagar logo mais adiante. Assim também com os impostos das micros e pequenas empresas. Ele também postergou o vencimento de dívidas que os empresários possam ter junto aos bancos e também liberou dinheiro para que os bancos possam emprestar àqueles empresários que podem precisar de capital de giro, visto que não terão dinheiro nem para pagar a folha de pagamento, quanto mais os seus fornecedores. Pode parecer algo muito avançado, mas se você analisar concretamente, não tem dinheiro novo. Não tem um dinheiro que sai do cofre do governo brasileiro para o enfrentamento da miséria. Ele pega crédito de banco, que o banco já tem, não tem nada de novo. Um dinheiro que era do orçamento, ele mantém os 5 bilhões. O dinheiro do EPVAT já existe. Concretamente, o que o ministro Paulo Guedes faz é apenas adiantar algumas coisas que necessariamente ele teria que pagar durante o ano. Portanto, se você fizer a soma disso tudo que ele fala que passa de 140 bilhões de reais, não é dinheiro nenhum. Consequentemente, se não tem dinheiro novo, não tem efeito sobre a vida das pessoas. É por isso que o Partido dos Trabalhadores e mais 5 partidos que compõem aqui na Câmara dos Deputados a bancada da minoria, ou como chamamos, a bancada da oposição,
E esses partidos são, além do PT, o PCdoB, o PSOL, o PSB, o PDT e o Rede, e fizemos uma proposta alternativa para o enfrentamento da crise. São 13 pontos que podem ter resultados imediatos sobre a vida da nossa população. O primeiro deles, o fim da Emenda Constitucional 95. Essa emenda, essa emenda, que o orçamento da União não pode ser aumentado de um ano para outro. Ela pode, no máximo, crescer a inflação do ano anterior. Por exemplo, em 2020, ano que nós estamos, é o orçamento de 2019, acrescido só de 3%. Por conta disso, só na saúde, a conta da saúde perdeu mais de 21 bilhões de reais, que era para ser investido na saúde, mas por conta desse congelamento ocasionado pela Emenda Constitucional 95, esse dinheiro não foi colocado para a saúde e, portanto, o SUS está mais fraco do que nunca. É por isso que nós defendemos que você tem que eliminar essa emenda para que o governo possa gastar, mesmo que ele gaste além do que ele arrecada, nesse momento, para enfrentar essa pandemia, que é uma situação de guerra. Outra coisa importante, conforme já disse, temos 5 milhões de pessoas esperando a sua aposentadoria, seu Bolsa Família ou o BPC, que se liberem imediatamente os recursos para esses 5 milhões de pessoas. Depois que passar a crise, o governo faz auditoria, se alguém cometeu algum crime, responderá criminalmente. Mas o que não dá é esperar que a burocracia tome uma providência enquanto as pessoas não têm dinheiro para comer. Por isso, imediatamente o governo precisa liberar e atender a demanda desses brasileiros e brasileiras à espera desses recursos. Salário mínimo. Duas coisas importantes. Primeiro, é urgente pagar um abono para todos aqueles que recebem o salário mínimo. Aposentado, servidor da iniciativa privada, da vida pública, não importa. Um abono imediato de R$ 50 para todos aqueles que ganham o salário mínimo para complementar sua renda, para comprar um álcool gel, para comprar a máscara ou algum remédio que porventura possa precisar. Mas mais do que isso, é preciso ter solução de continuidade. É preciso que se volte a ter o salário mínimo como era no tempo de Lula e Dilma, aumento real. Todos os anos o salário mínimo tem que aumentar além da inflação. É por isso que tem um ganho, porque é essa população que consome aqui no Brasil, que demanda e faz com que a economia volte a crescer. Outra coisa importante, acabar com as privatizações. Olhe que absurdo. O ministro Paulo Guedes veio a público dizer que para enfrentar essa pandemia do coronavírus era preciso privatizar a Eletrobras. O que é que tem a ver a Eletrobras com uma crise gigantesca de saúde e economia como vivemos? Não tem nada a ver. Isso é chantagem. Nós entendemos que a Petrobras, Eletrobras, Correio, Serpro, Dataprev são empresas rentáveis que ajudam muito a vida da população e num momento como esse de crise. Ele pode ajudar muito a salvar vidas, através de redução de preços, através de usar os seus servidores. Imagina os Correios. Essas pessoas conhecem o Brasil inteiro, esses servidores dos Correios. Sabem onde mora cada pessoa para poder ajudar, levar um remédio. Num momento de emergência como esse, essas empresas estatais fazem a diferença na vida do nosso povo. É por isso que nós somos contra a privatização dessas empresas, não só agora na crise, mas sempre. Porque não ajuda em nada entregar essas empresas na mão do capital estrangeiro. Outro aspecto bastante importante que nós temos nesse momento é você trabalhar a questão da terra, da agricultura familiar. É preciso que o governo volte a comprar os alimentos daqueles que produzem no seu pequeno pedaço de terra. A política do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PENAI, que também é um programa de aquisição de alimentos na escola, foi interrompida pelo governo Bolsonaro. Na medida que o governo precisa destinar recursos para que seja levado alimentos nas creches, nas escolas, nos asilos e nesta crise, nos hospitais, é fundamental que o governo destine recursos para comprar da agricultura familiar. Esses preços são mais justos, os produtores de alimentos terão uma renda, poderão consumir e fazer a economia crescer e, principalmente, os nossos idosos, nossas crianças e os doentes terão uma comida de ótima qualidade e terão, com isso, mais garantia de enfrentar essa grande pandemia que o mundo enfrenta e o Brasil enfrenta nesse momento de forma muito ativa. Nós temos ainda outras grandes alternativas para esse enfrentamento, que é usar o orçamento do Brasil, para fazer com que a economia volte a crescer. Para isso,
o BNDES. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele sempre existiu para incentivar as empresas a crescerem com financiamentos de longo prazo. No governo Lula e Dilma, nós criamos o cartão BNDES, que era para as micros e pequenas empresas poderem vender a prazo para o consumidor do bairro, da sua pequena cidade, e o cartão garante a receita desse pequeno empresário imediatamente. O governo acabou com o BNDES. Ele precisa voltar para que, voltando, ele possa garantir o consumo, a renda, e essas empresas vão precisar muito. Em suma, para não me alongar muito, eu quero dizer a você que há uma diferença gigantesca entre o que o Paulo Guedes aponta com o que nós apontamos para a solução dessa grande crise que vai aprofundar-se ainda mais nos próximos dias e meses, infelizmente. A diferença é de quem aposta na vida do povo, para quem aposta no futuro de um país que respeita a soberania nacional e que entende que o Estado tem que intervir em momentos como esse para garantir a sobrevivência com qualidade de vida da nossa população, de um projeto como o de Paulo Guedes e Bolsonaro, que mostra uma total insensibilidade com a nossa população, uma preocupação única em atender os interesses do mercado financeiro e não estar nem um pouco preocupado se uma ou outra pessoa vai morrer. Para eles, morre-se todos os dias. O que é que tem? O importante é que a economia continue crescendo. Para nós, cada vida é a vida mais importante que existe. E a política só vale a pena se der qualidade de vida para as pessoas e que ninguém precise morrer para poder sobreviver e cuidar da sua família. Essa diferença é muito grande. É a diferença entre a vida e a morte. Por isso eu encerro dizendo a você, tudo aquilo que é bom para o Paulo Guedes é muito ruim para o Brasil. Um grande abraço.